Olá pessoal, então estamos aqui reunidos para falar um pouco dos resultados do primeiro trimestre de 2020 da WEG, a WEG S.A., que é uma das maiores empresas de Santa Catarina. Talvez, dependendo do parâmetro que a gente for utilizar, ela vai ser a maior empresa. E vamos analisar esses resultados e também já verificar qual foi o impacto aí do Covid nesses resultados. Ok, olhando um pouco as notícias, ali na Suno Notícias, fala de um lucro de 440 milhões, certo? Crescimento do lucro. Na NSC fala que a WEG escapou do coronavírus, Vamos analisar esses números. A DVFN aí fala que a WEG reportou um lucro de 400 milhões, na verdade acabou cortando 40 milhões ali, foram 440 milhões. E vamos analisar aí, ver até que ponto ela teve um bom resultado, não teve, como é que o mercado olhou essa divulgação. Então ela publicou suas demonstrações, seu ITR do primeiro trimestre no dia 29 de 4, quarta-feira agora. Foi antes da abertura do mercado, foi no período da manhã. Então no dia 29 já teve o impacto dessa demonstração. Essa demonstração foi auditada pela Deloitte, então uma grande firma de auditoria que nos dá bastante tranquilidade para analisar essas demonstrações. E a Deloitte deu um parecer sem ressalva e sem nenhum parágrafo de ênfase, ou seja, não tem nenhuma pendência aparentemente nas demonstrações. Com relação aos dados, se a gente for analisar o primeiro trimestre de 2020, ela teve uma receita superior ao primeiro trimestre de 2019, foi de 2 bilhões e 900 para 3 bilhões e 700, só que a receita foi um pouquinho menor do que o trimestre imediatamente anterior, do que o trimestre do final de 2019, ok? Com relação ao lucro líquido também, ela teve um lucro líquido de 440 milhões, um lucro líquido bem superior ao primeiro trimestre de 2019, que foi de 306 milhões, mas um lucro líquido inferior ao trimestre anterior, que foi 500 milhões. Ou seja, se a gente comparar tanto a receita quanto o lucro desse trimestre com o primeiro trimestre do ano anterior, ela teve um bom resultado. Se a gente for comparar o primeiro trimestre com o último trimestre de 2019, já foi um resultado não tão bom. Aqui a gente pode ver o impacto que teve no mercado. Aqui a gente tem o fechamento do dia 28. Na manhã do dia 29 ela publicou, já abriu com gap de alta aqui, já tinha evoluído bastante a ação. Nesse primeiro momento, então, o mercado avaliou positivamente. Ao longo do período, a ação foi caindo. De certa forma, um pouco em função do amadurecimento dessas demonstrações, de uma leitura mais atenta, e também do próprio mercado que veio abaixo por questões políticas e questões econômicas aí que acabaram puxando a ação. A situação financeira da empresa, ela é bem confortável. Se a gente for ver de 2017 até que 2020, a liquidez corrente e a liquidez seca, os dois que olham o curto prazo, ela vem caindo, mas a liquidez corrente ainda está acima de 2 e a liquidez seca está em torno de 1,5, ou seja, está num patamar bem confortável. A liquidez geral, que olha o curto e o longo prazo, vem subindo levemente e também está no patamar de 1,5. Então a situação financeira da empresa nesse momento é bem confortável. Ela teve uma geração operacional de caixa de 500 milhões aí nesse trimestre, bem forte aí, que vem ratificar essa questão da situação financeira dela, da capacidade que ela tem de honrar com seus compromissos, certo? Uma questão interessante é que, em função do Covid-19, ela fez o teste de recuperabilidade dos seus ativos, ou seja, ela viu algum indício que poderia ter uma perda desse benefício econômico futuro. Ela calculou o valor recuperável pelo método de fluxo de caixa descontado, pelo valor de uso desse ativo, usou taxas de desconto diversas. Nos Estados Unidos ela usou 6,7, na China 7,8, no Brasil 10,3. Essa taxa de desconto foi calculada pelo custo médio ponderado de capital, e por meio desse teste ela percebeu que nenhum ativo tinha perdido seu valor recuperável, seu poder de compra, seu poder de benefício econômico futuro. Então não teve que lançar nenhuma perda de recuperabilidade dos ativos desse trimestre. Informação bem interessante aí, e de certa forma um conservadorismo
no reporte da empresa. A situação patrimonial, ela tem um endividamento que está diminuindo ao longo do período. Ela começou num patamar aqui em torno de 55% e agora se aproxima de 40%. Esse endividamento está calculado o capital de terceiros em relação aos bens de direitos, ou seja, em torno de 40% dos seus bens de direitos são financiados com capital de terceiro e o restante com capital próprio. Já a composição, o perfil da dívida tem se elevado, tem ficado uma dívida mais de curto prazo. Como o endividamento é bastante baixo, isso não é tão preocupante. Está chegando no patamar aqui de 70% da dívida no curto prazo, olhando o perfil da dívida. Às vezes a gente pode ter uma certa preocupação da empresa, né? Ela é uma exportadora, ela tem uma série de negócios globais. E se o dólar disparar, se o dólar despencar, como é que vai ser esse impacto da empresa? Então ela traz uma nota explicativa bem legal, onde ela faz uma análise de sensibilidade de diferentes cenários. Um cenário possível de 25% de alta do dólar, um cenário possível de queda do dólar, um cenário remoto de 50% de alta do dólar e um cenário remoto de queda de 50%. Tanto do dólar quanto de outras moedas e outras taxas, e ela vê o impacto disso aí nos seus instrumentos financeiros. E não trouxe todos os dados aqui, porque é bastante extenso, mas dá bastante tranquilidade com relação ao impacto que ela vai ter com esses diferentes cenários que ela projetou. Nos dá bastante tranquilidade com relação a esse ponto por parte da empresa. O desempenho dela econômico, né? Então, ela tem uma margem líquida em torno de 12%, caiu um pouquinho de 13 para 12 com relação ao último trimestre. O ROI trimestral dela em torno de 2%, da mesma forma caiu um pouquinho em relação ao trimestre anterior. O retorno em cima do capital próprio, em cima do PL, na faixa de 4% ao trimestre. Tinha ficado em torno de 6% no trimestre anterior, mas volta a mesma análise que a gente fez do lucro e do faturamento. Se for comparar com o trimestre do ano anterior, o primeiro trimestre, ela teve um resultado positivo. Se for comparar com o trimestre imediatamente anterior, ela teve uma pequena queda. Com relação aos mix produtos, né, ela tem 4 áreas de negócio: área de equipamentos, área de energia, geração, transmissão e distribuição, área de motores comerciais e aplicativos, né, de utensílios, e a área de tintas e vernizes. E ela mostra esse mix aí, como é que se comporta. Tá? Proporcionalmente, o que cresceu do ano passado para esse ano foi o setor de energia. Cresceu 2 pontos percentuais, de 33% do mix de faturamento dela para 35%. É um mix bastante diversificado aí, é uma empresa que tem se mostrado bastante resiliente nesses pontos. Com relação ao Covid-19, a gente tem algumas preocupações. Primeiro, ela tem 4 fábricas na China. Essas fábricas na China elas ficaram durante algum período paradas. Essas fábricas elas envolvem 1.986 colaboradores e, pelo que ela reportou, nenhum desses colaboradores testaram positivo para o Covid-19. E ela considera isso aí um grande êxito, uma grande virtude aí do seu modelo, e ela está tentando replicar isso aí nas outras fábricas dela. Como é uma empresa global, também tem uma preocupação com relação à cadeia de suprimentos, porque determinados equipamentos têm peças feitas na China, peças feitas nos Estados Unidos, peças feitas no Brasil. Mas ela relatou que tem um estoque de segurança bastante confortável e não precisa se preocupar com relação à cadeia de suprimentos por enquanto, por esse momento. Ela coloca uma conclusão com relação ao Covid, né, que os impactos são esperados para os próximos trimestres, mas são difíceis de serem mensurados nesse momento. Então ela deixa claro que ainda está para vir muita coisa, mas é difícil precificar, é difícil mensurar. Com relação aos fundamentos da empresa, o valor patrimonial da ação está 4,59. Como o valor de mercado dela está 39,94, praticamente R$40, a relação entre o valor de mercado e o valor patrimonial é 8,69, ou seja, uma ação que está bastante valorizada no mercado aí, maior valorização no setor dela. Se for considerar o P/L anualizado, dá 47,62 períodos. Também está bastante valorizado, tanto em relação ao seu patrimônio, quanto em relação ao seu lucro. A sua ação está bastante valorizada.
Com relação às considerações finais, ela traz uma frase em destaque no seu relatório, e acho que essa frase é bastante sincera e bastante consistente, né, bastante verdadeira da parte dela. Então ela relata que ela tem um resultado sólido, consistente, mas um cenário desafiador pela frente. Certo? Então, uma empresa que ela está bem financeiramente, está bem economicamente, mas é uma empresa global e provavelmente nos próximos períodos vai ser afetada aí com toda essa desaceleração econômica e essa recessão econômica que nesse momento é difícil de mensurar, mas vai trazer impacto. Certo, pessoal? Então, até a próxima. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.